Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Fontes, sou trader esportivo profissional, autor do livro best-seller Invista em Futebol e do site investimentofutebol.com. E eu estou gravando esse vídeo para mostrar para você uma estratégia de tênis. Então vamos lá. Bom, essa estratégia que eu vou mostrar aqui agora, ela é ideal para jogos de tênis masculino. Essa estratégia não é muito boa para tênis feminino porque é mais imprevisível, simples, não de duplas, em quadras, preferencialmente em quadras rápidas e que tem um claro favorito contra uma zebra. O favorito ele tem que ter uma boa conversão de breakpoints e ele tem que ter preferência por jogar em quadras rápidas. Então o jogo vai ser em uma quadra rápida e a preferência do favorito também é por quadras rápidas. E as zebras, a gente tem que observar a quantidade de breakpoints salvos. A estratégia consiste em, quando a zebra estiver realizando o saque, a zebra estiver em serviço e o jogo estiver no breakpoint, 0,40 ou 15,40, preferencialmente 0,40, a gente vai fazer um back a favor do favorito. Se o favorito fizer o ponto, nesse caso aqui o favorito vai ter 3 breakpoints, então ele vai ter 3 oportunidades de ganhar o game, e assim que ele ganhar, a gente fecha o trading. Se a zebra empatar, fizer 40-40, a gente fecha com prejuízo. Então vamos agora entrar no site da ATP Tour para a gente observar alguns números. Eu peguei o Cilic, um jogador para a gente observar. Eu sempre coloco o ano de 2015 e na quadra rápida, na superfície rápida. O histórico do jogador há mais de 5 anos não importa muito. O que importa é o histórico recente do jogador. Quando a gente for fazer a análise para essa estratégia, a gente sempre vai olhar o retorno do favorito, essa parte a gente olha do favorito, e o serviço da zebra. Então essa primeira coluna da zebra e a segunda coluna do favorito. O favorito ele tem que ter a conversão de breakpoints alta. O ideal é que seja 40% ou mais. Então aqui está 41%. Se tiver um jogo que o Cilic é o favorito, ele se encaixa para essa estratégia porque ele tem a conversão de breakpoints alta. Outra coisa importante para a gente observar, a gente pode clicar aqui e olhar o histórico do jogador também e olhar qual que é o tipo de quadra que ele tem mais títulos. Então a gente pode ver que a superfície rápida é onde ele ganha a maioria dos títulos, então é a quadra preferida dele também. Então se tiver um jogo com o Cilic favorito, ele pode se encaixar muito bem nessa estratégia. Vamos observar outro jogador aqui agora, o Donald de Jong. Então eu sempre marco o ano de 2015, superfície rápida. Essa estratégia ela é só para superfície rápida e a gente olha a quantidade de games vencidos no serviço. Se tiver acima de 80% é muito alto. O ideal é que seja abaixo de 80%. Então, como aqui está dando 76%, que é um número relativamente alto, mas para a nossa estratégia é bom. Então, um jogador, a zebra no caso, se ele tiver abaixo de 80% nesse campo, é um bom número para a gente também. Então, em um jogo em que o Jong é a zebra, ele se encaixa bem para a gente fazer essa estratégia também. Agora vamos observar um outro jogador, Ilo Karlovic. Ele é um jogador que tem números muito bons. Eu vou colocar aqui o ano de 2015 em superfície rápida. Olha só, ele tem um saque muito potente. Karlovic é um monstro, então ele tem serviços ganhos 96%. Então se tiver um jogo que Karlovic é a zebra, ele não se encaixa nessa estratégia, porque está muito alta a quantidade de serviços ganhos. E se tiver um jogo que ele é o favorito, ele também não se encaixa porque a conversão dele de breakpoints é baixa. O ideal é que seja 40% ou mais. Esses números que eu estou passando são números que servem de referência para a gente, mas não são obrigatórios. A gente tem que observar outros fatores também, o fator humano, olhar o histórico recente do jogador, se ele está numa fase boa e tudo mais. E além disso, observar o jogo também. Mas, de qualquer forma, a gente pelos números já consegue definir se vai ser uma boa estratégia ou não para os jogadores. Outra coisa que eu observo muito também, nesse torneio que está acontecendo agora, que a grande maioria dos jogos são em quadras rápidas, a gente está vendo que está acontecendo muita zebra, Os favoritos perdendo os jogos, Kevin Anderson perdendo também, o Cilic contra o Jong ganhou, mas ganhou muito apertado, então a gente está observando que está dando muita zebra e os favoritos eles estão com dificuldade de ganhar. Isso significa que a quadra está extremamente rápida, é quando acontecem mais zebras. A gente tem que ficar atento a isso também. E quando a gente for fazer essa estratégia, é bom a gente olhar o head-to-head também, olhar o histórico recente do confronto dos dois jogadores. Por exemplo, o Cilic contra o Jong, olhar o confronto recente deles.
O Silic ganhou os dois, né? Um foi em 2011, então faz muito tempo, não importa muito pra gente. E recentemente ele ganhou apertado do Young. Esse número aqui é importante pra gente. Bom, a teoria é essa, então agora vamos para a prática. Bom, aqui está a gravação da estratégia. Esse é o jogo do Mackenzie McDonald e ele é o favorito, então ele estava recebendo o serviço. Eu vou dar play aqui no vídeo. Ele faz um ponto, né? Então fica 40-15. O ideal para essa estratégia seria 40-0, mas 40-15 funciona também. Ou seja, ele vai ter 2 breakpoints para ganhar o game. Nesse momento eu fiz o investimento. Então eu coloquei $100 com a odd a 1.58. O dinheiro entrou no mercado. Olha, eu vou pausar aqui de novo. O Mackenzie McDonald fez o ponto, ganhou o game. Vou continuar o vídeo aqui agora então. Olha, já apareceu o meu potencial lucro aqui de 9,72. Eu espero um pouquinho para fechar. Já poderia ter fechado agora, mas eu esperei um pouquinho. Na hora que o lucro atingiu esse patamar de $10, né, ou seja, 10% em cima do meu investimento, eu fechei a operação. Então pronto, pausei aqui de novo. Então um lucro de $10,49, 10% e meio de lucro nessa operação, independente de quem ganhar o jogo. O interessante é que nessa estratégia, o próximo game, quem vai sacar vai ser o Mackenzie McDonald, que é o favorito, ou seja, nessa estratégia a gente pode manter o nosso investimento em aberto, a gente pode manter o nosso back em aberto, e se o favorito, como ele vai fazer o serviço, a gente pode esperar ele abrir 1, 2, 3 pontos de vantagem, ou talvez até ganhar o game, e a gente fechar a operação. Mas isso depende muito da leitura do jogo e da estratégia do operador também. Mas para essa estratégia, eu fechei assim que eu atingi o meu objetivo. Então eu fechei com bom lucro. Poderia ter fechado com lucro maior se eu esperasse um pouco. Se eu esperasse, por exemplo, o mercado se reajustar. Eu fechei com a odd a 1.43. Vou dar play aqui no vídeo. E a odd já caiu rapidamente aqui para 1.38. Então eu poderia ter fechado com um lucro maior ainda. Mas não era a minha estratégia no momento. Vou voltar o vídeo aqui um pouquinho atrás. Se nesse momento aqui, que eu tinha acabado de fazer minha operação, e a zebra empatasse o jogo, fizesse 40-40, eu poderia ter fechado a operação com um pouco de prejuízo, talvez 5 a 6% de prejuízo. Mas eu vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo, eu acabei fechando com 10% de lucro. Isso é uma falha, tá? É uma falha porque o nosso retorno é maior que o nosso risco. O risco e o retorno eles sempre caminham junto, mas essa estratégia é uma estratégia que o seu retorno é maior que o risco. Isso não deveria existir no mercado, mas existe. Lógico que a gente sabendo disso, a gente aproveita esse desajuste do risco e retorno, mas teoricamente ele não deveria existir. E a gente aproveita esse momento então para a gente fazer nossa operação lucrativa. Esse tipo de trading a gente consegue acertar muito mais vezes do que errar, e além disso, quando a gente acerta, o nosso lucro é maior do que o nosso prejuízo. Então é um trading de valor fazer essa operação. Como eu disse, é uma falha e no fim é bom a gente saber disso para a gente conseguir fazer as nossas operações lucrativas. Espero que você tenha gostado dessa estratégia. Um abraço e até a próxima.